Olá, hoje vamos falar sobre análise de investimento. Um projeto, ele pode ser classificado de 3 formas. 1, quanto à receita líquida. 2, quanto à implementação. E 3, quanto à rentabilidade. Como é que isso funciona? Se eu observar a receita líquida, o que acontece normalmente é o seguinte: um projeto ele vai ter uma receita líquida negativa por um tempo, ou seja, a receita ela é menor do que os custos, portanto, a receita líquida ela vai ser negativa, e a dado momento ele vai inverter, a receita vai ser maior do que os custos, e então a receita líquida vai ser positiva. Quando isso acontece apenas uma vez, ele é dito convencional. Quando isso acontece várias vezes ou que é necessário investimento, eu tenho elas não convencionais. Na verdade, um projeto ele pode ser não convencional nesse sentido. Uma segunda maneira de ver é quanto à implementação. Posso fazer um tipo de projeto, ele é incompatível com os outros. Quando eu posso ter vários tipos de projeto, por exemplo, quando eu estou plantando ninho e quero fazer um projeto silvopastoril, aí eu posso ter ele compatível com outros tipos de projeto. Eu também posso classificar quanto à rentabilidade, ou seja, quando as rentabilidades de um projeto estão interferindo com outros, ou se elas estão relacionadas. Se a rentabilidade for dependente, claro, ele vai ser dependente. Quando não, ele é independente. Eu preciso também, para implantar um projeto, eu preciso saber de sua viabilidade. Não apenas técnica, características técnicas, quanto características econômicas, sociais, políticas, ambientais ou ecológicas. Então, eu preciso saber se a sociedade como um todo ela não vai ter impacto por causa do projeto, ou se há algum projeto político em que influenciará o meu projeto, ou se há alguma restrição ambiental. Quanto à responsabilidade técnica e econômica, a técnica normalmente ela é dita por um profissional da área. E a econômica nós vamos ver agora. Lembrar que a viabilidade econômica vai depender do horizonte em que eu estou trabalhando, médio, longo e curto prazo, e se irá haver ou não correção, ou seja, se eu preciso ou não implementar a correção dentro do horizonte de trabalho. A forma mais simples de analisar um projeto é quando é que ele vai se pagar. É simplicidade. Mas nem sempre a simplicidade ela é boa, porque ela deixa de lado alguns outros conceitos, como, por exemplo, a questão da rentabilidade, a questão da viabilidade. Então, eu não posso simplesmente olhar o tempo de retorno do capital. Eu só vou olhar o tempo de retorno do capital se eu tiver num curto espaço de tempo em que eu possa mudar ou não meu investimento rapidamente. Por exemplo, a gente não vai trabalhar com isso. Se eu estou trabalhando num curto espaço de tempo e eu não tenho variação do capital, do tempo, tá certo? Então eu tenho duas outras medidas que eu posso trabalhar, que é a relação receita-custo, que é um pouco do que vocês estão habituados, como, por exemplo, qual é meu custo-benefício? Então, se ele custa muito, eu tenho um benefício alto, ótimo, eu vou trabalhar com esta relação. Tá? No nosso caso, é receita-custo. Então, eu tinha que ter uma boa receita e um custo pequeno. Então, essa relação receita-custo, ela tem que ser maior do que 1. Da mesma forma, eu posso pensar na receita média pelo custo. E ela também
vai ser uma medida, né, de benefício, de troca. Da mesma forma que eu tenho a relação custo-benefício, a relação receita-custo, a relação receita-média-custo também é uma outra forma de você ver. Mas, a partir do momento que meu capital varia no tempo, que é o caso normal de vocês, por quê? Porque os investimentos que vocês têm não estão no curto prazo, e sim no longo prazo. Então, o capital, com certeza, ele varia ao longo do tempo. Tempo será dinheiro e eu vou precisar usar o meu instrumental de matemática financeira. Ou seja, eu vou ter que trazer a receita e o custo que estão ao longo do tempo, eu vou ter que trazer para hoje, eu vou ter que atualizar. E toda este raciocínio que eu vou fazer da agora em diante, ele vai levar em consideração a receita atual, receita total atual, e o custo total atual. Tá? Então, a minha medida mais simples é o valor presente líquido, que é o lucro atualizado, da mesma forma que a gente viu anteriormente. E ele chama-se VPL, não, receita total atualizada menos o custo total atualizado. A fórmula estaria um pouco diferente, porque a gente teria a receita dividido por 1 mais I elevado a N. Observe que o expoente J está negativo, ou seja, ele diz que é no denominador. É uma outra forma de ver, é a forma que está no livro de vocês, e por isso que eu estou trazendo ela dessa forma. Mas é a mesma maneira que a gente viu anteriormente. A taxa interna de retorno é aquela taxa que faz com que a receita atual, receita total atual, ela seja igual ao capital total atual, tá? Então, ela normalmente ela é encontrada por tentativa e erro, mas vocês podem também tentar achar por logaritmo, tá? Então, vocês podem escolher como encontrar, mas ela é uma taxa tal que faz com que a receita seja igual ao custo. A receita total atual seja igual ao custo total atual. Quando isso acontece, eu tenho uma taxa interna de retorno. A razão benefício-custo é a mesma que a gente viu anteriormente, só que agora eu estou com receita total atualizada dividido pelo custo total atualizado. O próximo é o valor periódico equivalente ou benefício periódico equivalente. Isto é uma outra forma de você ver se eu posso pegar aquele valor presente líquido e transformar ele em pequenas prestações ao longo do tempo. Tá? Então, eu pego o valor presente líquido e transformo ele em pequenas parcelas. A gente vai ver um exercício que vai dizer assim, ora, eu já utilizei tudo isso até agora e sei que irei receber um benefício futuro. Ou seja, eu começo a plantar o eucalipto e no meio do caminho eu tenho uma proposta de venda do meu negócio. E aí eu posso usar este valor periódico equivalente para dizer o seguinte, ora, eu sei que daqui a algum tempo eu vou colher meu eucalipto e é quando eu realmente teria uma receita muito boa. Então, por quanto vale essa minha expectativa, já que eu fiz algum investimento inicial? Eu posso explicar melhor mais tarde. E o custo médio da produção, que é o nosso último instrumento de análise, que nada mais é do que o preço. Lembram-se que eu peguei e dividi o custo total pelo produto total atual. Então, isto é a questão da determinação do preço. Eu, então, encerro a minha apresentação com isso e nós vamos partir para a utilização desses conceitos economia florestal.